Olá, bem-vindo ao África Podcast. Como é de hábito, hoje temos o nosso convidado residente, Amose Jorge Gelo, ele que é estudante pesquisador da cultura africana, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que representa a morte dentro da tradição africana. Amose Jorge Gelo, bem-vindo ao África Podcast. O que a África pode desta vez fazer? Bom, muito obrigado, Lucas, mais uma vez pelo convite. Para mim é sempre um prazer participar, deste podcast para contribuir com o mínimo que eu sei sobre a nossa cultura africana, ou as culturas africanas, assim podemos dizer, no plural, porque são várias e cada cultura vai tendo suas particularidades e alguns pontos em comum que nós vamos aqui juntos discutir. Ok, Amos, para começarmos, o que representa a morte na cultura africana? Bom, quando nós falamos da morte, estamos a falar de um assunto bastante delicado, nós sabemos que as pessoas, por mais que saibam que um dia vão morrer, ninguém deseja a morte. Portanto, primeiramente é um momento de muita dor, de tristeza, em que o nosso ente querido com quem temos afeto, memórias, acaba de nos deixar. Então isso praticamente quebra o coração das pessoas. Numa primeira fase diria que é este momento de dor, momento de muita angústia, tanto para a família, para os amigos, assim como para a sociedade. E num segundo momento também nós, como africanos, acreditamos que existe uma vida depois da morte, ou seja, na dimensão espiritual, transcendente. Então também celebramos essa passagem do espírito da pessoa, desta vida que nós conhecemos uma vida material, para a vida espiritual. Portanto, nós temos esta questão de tradições que são realizadas durante todo esse processo de morte. Amos, pode falar para nós como é que é feito esse processo todo, mas há de salientar que falar de morte ainda chega a ser um pouquinho de tabu. As pessoas têm medo de ouvir assunto relacionado à morte, né? E aqui no África Podcast nós já falamos um pouquinho sobre a morte no contexto angolano, o que é que acontece quando a pessoa morre. Nós não temos intenção de assustar você, mas trazer para si uma cultura africana, de como o africano é tratado dentro da própria vida e depois dele perder a vida, né? Porque o objetivo do nosso podcast é justamente trazer a cultura africana para si, que não conhece. Então, Amos, fala para nós, quando a pessoa morre, o que acontece? Bom, existem vários procedimentos que devem ser tomados em consideração logo que a pessoa morre. E, primeiramente, quando a pessoa morre, as pessoas já começam a perceber os primeiros sinais, porque a família entra em choro. Então, o seu vizinho provavelmente ouve o choro e vai se aproximar para saber o que está a acontecer. Então, a primeira coisa que nós devemos, ou que é feita, é a passagem da informação para demais pessoas. Designa-se alguém que vai indo passar as informações para outras pessoas da comunidade, porque estamos a falar de um contexto em que estamos a falar da aldeia, não queremos aqui falar dos momentos dos lugares, assim como cidades ou bairros, mas que tenha já uma estrutura mais sólida. Estamos a falar de aldeias. Nós sabemos que nas aldeias as famílias vivem em grupos, e as vizinhanças por vezes são meio distantes. Então é delegado alguém responsável por passar as informações. Então vai passando de casa em casa, informando sobre a morte na tal família. Então as pessoas rapidamente vão se organizando para poder chegar na casa
da pessoa da família, não é, que esteja nessa situação, não só para ajudar no processo de luto, mas também para ajudar nas tarefas que devem ser realizadas durante esse processo. Então, existe uma particularidade nessas aldeias. Nós sabemos que não há condições de morte. Então, o corpo nesse estado não pode ficar por muito tempo dentro da casa. Então, se porventura a morte for no período da manhã, deve-se criar condições de até no máximo dia seguinte, às 14, o corpo poder ser enterrado. Mas esse período que a pessoa morre, o corpo sem gelo não entra em um estado assim, não de decomposição, mas o corpo não estraga, não deita cheiro, não faz nada. Como é que se conserva o corpo durante 24 horas? Bom, o corpo depois do acontecido, né? O corpo deve ser conservado no quarto, né? Usa-se alguns lençóis para poder embrulhar o corpo todo, da cabeça aos pés. E por isso eu disse que deve haver uma rapidez nesse processo. Porque em 24 horas dá, pelo menos, para o corpo estar aí, dentro do quarto, não é? Então faz esse processo todo. E existe divisão de tarefas para poder flexibilizar esse processo, não é? E as mulheres têm as suas tarefas e os homens também. Como nós sabemos, a primeira coisa que deve ser feita é a organização do caixão e do lugar onde o corpo será depositado, isso no cemitério. Mas, por se tratar das aldeias, não vamos ter condições de fazer um caixão que nós conhecemos, né? Os modernos. Lá tem um tipo de caixão, pelo menos na minha região, chama-se cangara, em que é feito através de algumas estacas, né? Estaca é o quê? A não ser madeira? Tem A comparar com o Brasil, o que poderíamos considerar de estaca? Eu até poderia dizer que são uma espécie de bambus, né? Ok. Mas bem finos, Bem e finos. resistentes. Então, o que se faz? Os mais velhos, os chamados acharuca na minha região, né? Os anciãos, né? Os mais velhos da comunidade, eles é que vão organizar esses grupos. Então eles saem, buscam essas estacas e começam a fazer esse tal cangara, que tem uma estrutura de caixa, não é? Para poder colocar o corpo ali. E enquanto isso, outro grupo é designado para poder abrir a cova no cemitério. Então lá vão os jovens desempenham um papel importante também, porque a experiência que nós sabemos na África, o conhecimento, é passado dos mais velhos aos mais novos, né? Tem sido assim de geração em geração. Então, uma das formas de aprendizagem é a aprendizagem por experiência, ou seja, os mais novos devem acompanhar todos esses processos para poderem adquirir esse conhecimento, para mais tarde serem eles os responsáveis para poderem ensinar as gerações mais novas. Então, os jovens sempre devem acompanhar esses momentos, tanto os homens quanto as mulheres. Então, nesse processo em que os homens vão abrir a cova no cemitério, as mulheres ficam fazendo as tarefas domésticas, né? Ficam a ajudar as atividades de casa, né? Cozinha, a limpeza, busca de água para poder servir a todos que estarão reunidos. E nesse processo de organização, durante a noite são feitas fogueiras, né? Em que as pessoas sentam, conversam, e tem também um momento que é um momento de cânticos e danças tradicionais. Mas estaria uma pergunta, por que danças e cânticos se é um momento de tristeza, um momento de dor? Essas práticas de danças, tanto como cânticos, é para poder consolar a família, né? Para a família não sentir muito peso daquele luto, né? Então as pessoas ficam dançando para amenizar o ambiente, né? Aquele ambiente de tristeza. E então passam a noite fazendo os planos para o dia seguinte poder enterrar o corpo.
Ok. Amos, nesse processo todo, sabemos nós que estamos a falar sobre o óbito, o cortejo fúnebre dentro de uma comunidade. Nesse processo todo, não há nenhum processo administrativo para enterrar a pessoa, é tudo sob orientação dos anciões da comunidade? Sim, é basicamente isso, porque nessa aldeia a estrutura administrativa é justamente ter um líder que é o responsável, né, pela organização da sociedade. Então é ele que vai estar em frente de tudo para poder organizar esse processo. Não teremos aqui, como acontece nas cidades, não é? Algumas papeladas, uma burocracia para poder ter um certificado de óbito, né, certidão de óbito para poder enterrar o corpo. Então tudo lá é feito administrativamente com o líder daquela aldeia ou daquela comunidade, não é? Ok. É. E aí, Amos, o que é que acontece no próprio dia do enterro? Bom, chegada a hora, né, minutos, horas antes, né, do enterro, um grupo de pessoas, né, neste caso os mais velhos, se for um homem que perdeu a vida, então um grupo de homens vai ter que dar banho ao corpo. Se for uma mulher, então um grupo das mulheres mais velhas, as anciãs, né, vão ter que dar banho ao corpo. Qualquer pessoa pode dar banho desde que seja adulto? Bom, sim, pode ser uma pessoa, tem que ser uma pessoa adulta, já não pode ser um jovem que vai dar banho. Mas esse banho é de água que é água mesmo, Sim, água natural, água do água rio? natural, mas é só para dar o banho, né? Ok. Então, feito esse processo, leva-se o corpo e deposita-se naquele caixão tradicional que nós chamamos aqui de cangara, não é? Coloca-se o corpo, fecha-se tudo e os jovens ajudam a carregar para o cemitério, né? Então eles vão ao cemitério e chegados lá tem um espaço reservado, diríamos espaço de chegada, não é? Deixa-se o caixão, então um grupo de anciãos aproxima-se a uma árvore, tem uma árvore sempre nesse lugar, não é? Na entrada do cemitério, onde deve ser feito o pedido de entrada. Pedido de entrada Isso. da pessoa que morreu. A pessoa que morreu, para entrar, tem de pedir. Deve haver um pedido, porque é um lugar de espíritos. Então é preciso pedir autorização aos anciãos e aos espíritos locais para poder permitir a entrada desse novo espírito. Então, Faça entender alguma coisa aí, Amos. Esses anciões que dão essa permissão para o corpo entrar, esses já não vivem, só são espíritos, não é? os que nós chamamos de ancestrais. Os Ancestrais. espíritos ancestrais. Ok. Então, é preciso pedir autorização. E este é um processo muito sério, Lucas. É um processo muito sério. Porque se não forem observadas essas normas, esses procedimentos, há consequências. Há sempre consequências. E não é só chegar assim, de qualquer maneira para poder fazer esse pedido. Tanto que, ao chegar nessa árvore, né, esse grupo dos anciãos devem ajoelhar e bater as palmas para pedir autorização. Então eles começam a falar: viemos para deixar o corpo do nosso ente querido, que o espírito vai passar a habitar neste lugar, né? Então, feito isso, eles carregam e entram. Agora, se não forem a fazer isso, não vão conseguir dar uns 10 passos, 20 passos. Vai acontecer alguma coisa misteriosa. Ou vão aparecer abelhas que vão atacar a todos que estão a entrar, ou aparecem serpentes, mas alguma coisa misteriosa acontece, se isso não for observado. Então quer dizer que o cemitério é uma propriedade dos ancestrais, que não se pode depositar sem pedir autorização. Porque é um lugar sagrado. Nós temos esses lugares sagrados, né, nas nossas tradições. E são lugares que não devem ser frequentados de qualquer maneira. Por isso é que nos cemitérios alguém não pode entrar assim, saindo lá sozinho, sem nenhuma intenção.
chegar só entrar, vai ter graves consequências, pode não até sair vivo daquele lugar, Do cemitério, do cemitério. na comunidade. Isso. É um lugar sagrado, é preciso ter muito respeito por esses lugares. Então, depois dessa autorização, né, chega-se lá, faz algumas considerações, né, sobre a pessoa, né, tipo, do que representou em vida, e depois deposita-se o corpo, né, na cova. E neste momento também de depósito daquele caixão, né, os seus pertences, principalmente roupas, né, porque é uma coisa muito particular, devem ser enterrados juntos do corpo. Né? Mas toda a roupa ou só uma parte da roupa? Geralmente leva-se toda a roupa, os seus cobertores e joga-se naquele lugar, porque são itens pessoais, né? Então as pessoas consideram pesadas levar a roupa do ente querido dar numa outra pessoa para poder vestir. Né? Nem para alguém ficar com recordação, nem nada. Pelo menos nas nossas tradições é algo mais pesado, né? Então levamos tudo e depositamos na cova, juntamente com o caixão, né? E depois faz todo o processo, né? Fecha-se com areia. E ao sair também é preciso agradecer. Preciso agradecer porque os ancestrais estiveram juntos durante esse processo, né? Para poder garantir o sucesso desse todo acontecimento, que é o enterro, né? Porque se tudo corre sem sobressaltos, é graças aos ancestrais, né? Aos espíritos que permitiram que isso pudesse acontecer sem sobressaltos. Aí então é preciso chegar no mesmo local e agradecer por tudo, né? Então, existe outro procedimento que é feito já ao chegar na casa da família em que aconteceu esse processo de luto, né? Ou que está Depois do funeral, depois do enterro. enterro. O que acontece? Lá nas aldeias mesmo, né? Eles fazem uma pequena fogueira na entrada do quintal, né? Fazem uma fogueira e todo mundo que esteve lá no cemitério e todo mundo da família deve passar a saltar aquela fogueira. Né? É obrigatório? É obrigatório, todo mundo passa a saltar a fogueira. Depois de saltar essa fogueira, chega num local que tem balde de água, onde vão lavar as mãos. A questão é por que essa fogueira? Né? Sim. Porque nós consideramos que quando chega o momento de morte, acende-se um fogo, né? Que é um fogo de tristeza. E esse fogo precisa ser apagado. Ou seja, quando as pessoas pulam o fogo e depois de tudo o fogo apaga-se. Né? Significa que todos que passaram dali, que estiveram nesse processo de luto, então o seu fogo apaga-se. Ou seja, a dor alivia. Alivia. É justamente para apagar esse peso de morte, não é? E a lavagem das mãos também, porque nós sabemos que lá no cemitério nós pegamos areia, jogamos, né? Então é preciso lavar para purificar as mãos e deixar a morte no quintal, tipo fora do quintal, não é? Nós queremos entrar no quintal. Então se já depositamos o corpo, é preciso passar para o quintal sem aquele peso de morte. Ou seja, nós pulamos o fogo para purificar e também lavamos as mãos. Se nós formos a perceber nos estudos da religiosidade africana, os elementos como fogo e água são elementos simbólicos são elementos simbólicos de purificação. Não é? Então, tudo que representa algo negativo, não é purificado pelo fogo e pela água. Por isso que coloca-se o fogo para as pessoas pularem, que depois é apagado, e depois a lavagem das mãos antes da entrada do quintal. Então, esse é o processo de purificação. E Amos, o que acontece se porventura alguém não pular aquela fogueira depois do funeral? A pessoa acarreta com algumas consequências? Existem consequências, né? Ou seja, se for alguém que tem sua família, né? Vamos supor que é um tio do ente querido, né? Nosso ente querido. E tem a sua família também.
Se ele não passa por esses procedimentos, está a levar a morte para sua casa também. Ou se for alguém da comunidade que participou desse processo e não quer passar dali, também carrega a morte para sua casa. Carregar a morte significa que alguém poderá morrer Poderá na sua morrer, família. poderá morar na sua família. Então é algo muito sério. É uma crença muito forte. As pessoas seguem-se rigorosamente, porque sabem que é algo sério. E que se não for feito, pode causar graves consequências. E tem também o processo de, lá no cemitério, tem uma planta que é tirada, já não me recordo o nome da planta, né? Mas tira-se a raiz daquela planta e a família do ente querido, né? Quando chega em casa, deve passar por uma cerimônia em que vão ter que mastigar essa raiz. Por quê? É para poder trazer proteção para a família. Porque nós sabemos que a morte deve passar por um processo rigoroso de purificação, né? Então, depois de passar pelo fogo, pela lavagem das mãos na água, é preciso comer essa raiz para poder proteger, né? Porque nós sabemos, nós acreditamos o seguinte: a morte pode acontecer de forma natural ou pode ter outros elementos assim espirituais que estejam envolvidos nesse processo, né? Como feitiços, nós não sabemos. E nas aldeias isso é muito comum. Muito comum. Então, a raiz ajuda justamente a proteger a família disso. Né? E, por fim, vão ficar, depois as pessoas da comunidade vão se dispersar para as suas casas, né? Nos dias posteriores, se alguém da comunidade, né, aquele que de bom agrado, queira, né, acompanhar mais a família, pode no dia seguinte ir consolar a família lutada, né? E a própria família deve permanecer por 7 dias, né, na sua casa, onde vão. Nesses 7 dias, eles vão discutir o seguinte: se for um homem casado que morreu, né, tinha mulher e filhos, o que deve acontecer? Então, durante esses 7 dias ficam a discutir sobre isso. Se tinha, por exemplo, nós sabemos que nessas comunidades os homens geralmente têm criações, né? Tem lá galinhas, cabritos. O que deve ser feito com isso? Lembrando que se a pessoa tem essas criações, parte disso deve ser consumido durante esse período de luto, né? Se tem galinhas, devem matar as galinhas, as pessoas comerem. Todas elas ou algumas devem restar? Não todas, algumas, né? Então, se for um homem que tinha uma mulher e filhos, né? Parte daquilo fica também com a mulher e com os filhos. Né? Se tinha uma casa, a casa fica para os filhos, né? Então, a mulher, depois da morte do marido, ela praticamente está livre para poder casar com outra pessoa, mas não acontece assim de forma automática, não é? Tem um tempo? Sim, tem que ter. Ela permanece na casa, né, da família pelo menos por um mês, depois os padrinhos, né, vão levar ela para sua casa, para a casa dos seus pais, né, onde é que vão informar que o marido eles já sabem que o marido perdeu a vida, né? Então eles dizem que já não tem nenhum vínculo, né? Em algumas famílias, não estou a dizer que são todas, e não acontece em todas as culturas. Em algumas famílias, até preferem que o irmão do ente querido possa ficar com a esposa. Algumas aceitam, permitem isso, mas tem que passar por uma cerimônia, né? Tem que fazer sempre cerimônia para que o irmão não possa ter consequências. Algumas famílias fazem isso. Não estou a dizer que na África isso acontece com todas as culturas, não? Eu já ouvi relatos de algumas famílias que fazem isso. Então, depois de levar a mulher para sua casa, os filhos ficam na casa do marido, né, que é o falecido, né? Os irmãos, que são os tios, vão cuidar daqueles filhos, ou os pais, né? Então, pega-se aquelas criações, né? Alguns preferem até vender, não é? Porque as crianças podem não ter capacidade de cuidar daquelas criações, né? Alguns preferem vender, depois o dinheiro beneficiar as crianças, mas muitas vezes, né, fica com as crianças, né?
os tios vão ajudar as crianças a gerenciar isso tudo. Né? Então é basicamente esse processo que acontece depois. E depois desses 7 dias, não é? Onde se discutem todas essas questões, não é? Surge a última fase da purificação. Ou seja, que é a aceitação definitiva de que o nosso ente querido se foi, já passou para uma outra dimensão, né? Que sempre vai estar a manter contato por meio de cerimônias, ritos, né? A pessoa que morreu vai sempre estar em Sempre, contacto sempre. por meio De de cerimônias, ritos. ritos e até mesmo em sonhos, né? Eles podem aparecer em sonhos para dar um recado, dar um conselho, isso acontece. A pessoa que morreu. Que morreu. Você pode sonhar com a pessoa que morreu a te dizer assim, ô Lucas, acompanhei, vi que você quer fazer coisa X, mas não acho ser melhor ideia. Então eles podem aparecer em sonho para darem conselhos. Não é? Pode dizer, ô Lucas, vi que você quer casar com fulano de X, mas não acho isso ideal. Isso é uma questão discutível, né? É só para dizer, Sim. mas até que ponto os espíritos ancestrais vão interferir, por exemplo, no seu namoro, no seu casamento, né? Mas na nossa cultura, nas nossas crenças, isso é fundamental. Os espíritos têm sabedoria, eles conseguem pressentir muitas coisas. Então, se isso for a acontecer, é bom realizar uma cerimônia, não é? Para poder invocar aquele espírito, para saber o que está a acontecer, para aparecer assim em sonho. Ou seja, é importante que nós consideremos aquilo que o espírito vem nos transmitir no momento do sonho. Sim, E isso chega a ser um pouquinho assustador, não é? É assustador. Mas como nós que temos essas crenças, não é? Essas tradições, nós já sabemos, já crescemos a consumir essa parte da cultura, não é? Essa parte da tradição que nós valorizamos muito, né? O poder que os ancestrais têm sobre as nossas vidas. É por isso que muitas vezes quando alguém quer realizar uma certa, pode ser viagem, uma certa tarefa, né? É preciso fazer uma cerimônia para pedir proteção e sabedoria aos ancestrais. Porque se isso não for feito, né? Principalmente nessas regiões em que a cultura é forte, pode não dar certo. Né? Podemos não ter proteção naquilo que nós fazemos. Quero iniciar um negócio. Eu tenho que fazer uma cerimônia para que os ancestrais possam, né, trazer proteção e sabedoria de como guiar esse negócio. Né? Isso é muito fundamental que aconteça, né, nas nossas vidas. Mas, Amos, faça-nos perceber alguma coisa. Essas práticas todas são práticas do passado ou nos dias de hoje, 2024, ainda acontecem? Bom, esse é um assunto que nós temos discutido várias vezes, né, enquanto pesquisadores. Se nós formos a ver, existem vários fatores, né, que acabam influenciando na perda dessas tradições. Principalmente nas cidades onde há maior consumo de mídia, né, mídia social. Temos lá também os filhos que já frequentam as escolas, as universidades, né, acabam olhando para as tradições como algo já ultrapassado, né? Tanto que nos dias atuais só se encontra uma grande preservação dessas tradições naquelas aldeias ou nas zonas mais recônditas, né? Nós encontramos essas tradições sendo mantidas, né? Mas é uma questão que está sendo perdida, né? Okay. E isso deve ser resgatado, né? Deve ser resgatado, porque nós não podemos esquecer dos nossos ancestrais. Isso é muito perigoso. Né? Por mais que, para quem é da zona da minha província lá em Manica, não é? Os do Zimbábue conhecem o músico John Chibadura, né? Já falecido, do Zimbábue, que também é muito consumido em Moçambique. Ele fala disso. Por mais que você tenha estudado, por mais que você seja um professor doutor, tenha feito 3, 4 doutorados, é preciso reconhecer os espíritos ancestrais, porque eles nos guiam, eles nos protegem. Então, temos a parte, sim, nossa acadêmica, científica, mas também temos a parte tradicional.
temos que respeitar e reconhecer os nossos espíritos, os nossos ancestrais. Ok. Amos, no meio desse processo todo, hoje em dia as escolas já estão em quase todos os lugares, né? E aqui aproveitar e fazer um apelo que no continente africano temos escolas em todos os cantos dos 54 países da África. Amos, ali nessas comunidades, de certeza que há uma sala anexa de uma escola. Na sua opinião, qual tem sido o papel dessas escolas diante dessas práticas tradicionais? A escola intervém nessas práticas? Por exemplo, eu já trabalhei numa comunidade em Angola, muito distante do centro urbano, onde na sala de aula eu tinha algumas limitações. Os diziam para mim: professor, quando você for a um lugar, você não pode só entrar, deve pedir a autorização do SOMA, do ancião da comunidade. Porque se você entrar ali, tudo que você está falando aqui na sala de aula, ciência, não ciência, vai te matar. Os alunos diziam para mim: professor, uma coisa é ser professor na sala de aula, outra coisa é respeitar a nossa tradição. Por mais que estejamos aqui na escola, os nossos princípios tradicionais ainda estão dentro de nós. Nessas comunidades, a escola também interfere nessas práticas, ou como é que é gerido isto? Bom, os professores, quando chegam nessas zonas, né, mais afastadas, né, do meio urbano, eles apresentam-se aos líderes, né? Eles informam de que são professores que vão passar a trabalhar naquelas escolas, tal, naquelas salas anexas. E há sempre esse aconselhamento. É preciso respeitar as tradições e as culturas locais. Até porque durante o próprio processo de formação, né, dos professores, pelo menos no meu país, existem disciplinas como a antropologia que vão aconselhar sobre esses elementos. Vocês vão trabalhar nessas escolas, mas é preciso reconhecer e respeitar as culturas locais. Acontece que eu, por exemplo, posso sair e ir trabalhar numa região em que não é a minha região de nascença, ou seja, as culturas ou as tradições de lá podem ser diferentes das minhas, mas eu tenho que respeitar e aceitar aquelas tradições, aquelas culturas. Okay. Então, até porque a própria escola também tem que ser um meio, né, de poder reconhecer essas tradições. Se nós formos a ver, por exemplo, existem vários contos, várias fábulas, vários textos, né, que retratam esses elementos culturais. Eu já li muitos textos, né, de escritores como Lourenço do Rosário, que tem uns contos muito interessantes, né, que abordam também essas questões de algumas práticas culturais e tradicionais de Moçambique. Eu não acho que a escola tenha um impacto muito grande para a perda, né, das culturas. Assim. Ok. E há mais um outro ponto que deve ficar aqui esclarecido quando nós falamos de morte no contexto africano? Bom, praticamente é o que nós já falamos, né? É o que a morte nos representa, né? Por mais que seja um momento de muita dor, né? Muita tristeza, nós, enquanto africanos, sempre devemos saber que o nosso ente querido vive numa outra dimensão, né? E de alguma forma ele nos protege, não é? Nos guia, não é? Em certas situações da vida. E nós sempre temos que reconhecer isso. E também eu gostaria de falar sobre isso, que a morte, ou seja, o ambiente de luto, né? É um ambiente que deve ser muito respeitado, né? É preciso ter muito respeito, devemos ter o espírito, enquanto seres sociais, né? De consolar o nosso próximo, sermos simpáticos, empáticos, né? E darmos todo tipo de força que nós podemos dar, né? Porque o apoio pode não só ser emotivo ou afetivo, né? Mas também podemos apoiar assim com bens materiais, né? Durante esse processo todo. Nós sabemos que há famílias
que não têm condições, por exemplo, de arcar com alguma despesa nesse processo, né? Nós devemos sempre ter esse espírito, né, de ajudar ao nosso próximo, principalmente nesses momentos. E há uma coisa que eu digo, né? Algumas pessoas até pensam assim, mas eu não tenho nada para dar, né, que seja significativo para ajudar a pessoa. Mas um simples abraço, uma palavra de consolo, né, pode ser mais importante até do que algo que nós possamos dar assim, material ou físico. Bem, foram assim as palavras do nosso pesquisador residente, a moça Jorge Gelo, ele que investiga a cultura africana numa das universidades do Brasil, aqui na Bahia, e hoje estivemos a falar então sobre o processo da morte, né? Morte, preparação toda e o que acontece depois do funeral. Um aspecto muito importante que aqui deve ficar patente em nós, africanos, é o respeito à pessoa que morre, né? Como esta pessoa é tratada no pós-morte e o que acontece caso alguns padrões não sejam cumpridos. Mais uma vez, mostramos a cultura africana para você que nos acompanha. Pode seguir as nossas páginas no YouTube África Podcast, no Instagram África Pod, e aí nós vamos trazer muitos mais conteúdos relacionados ao continente africano, que é para nós podermos então desconstruir aquela ideia que por muitos anos foram construídas sobre o nosso continente. E como a moça tem dito aqui no nosso programa, falar de cultura africana não se limita simplesmente em falar de uma só cultura, são multiculturas que convivem nesse espaço. Infelizmente, depois da colonização, da expansão europeia no continente africano, houve algumas perdas de valores culturais, mas em algumas regiões específicas essas perdas não foram registradas. Então, aqui é o renascer da cultura africana. Moça, muito obrigado. Não sei se tem mais alguma palavra a acrescentar. Simplesmente convidar ao pessoal que nos acompanha sempre, para já agradecer, né, que eles acompanham as nossas plataformas digitais, né, acompanham aqui as nossas conversas, e nós queremos agradecer por isso e pedimos para que possam compartilhar com as demais pessoas e poder sempre nos dar aquela forcinha, né, para que possamos crescer e trazer esses conteúdos para toda a gente. Então, termina aqui esta edição do África Pod. Estávamos com a moça Jorge Gelo.